neste computador. E eu queria-vos dizer que a partir deste momento nós começámos a gravar este webinar. Agradecia a todos aqueles que não quiserem participar com a câmara, que retirem a câmara. Aliás, quando estivermos a apresentar o webinar, talvez fosse interessante nós não termos a câmara ligada, para podermos ver isto com mais atenção, e a partir do momento em que terminar esta apresentação, que demora cerca de 40 minutos, vocês poderem ligar as suas câmaras e os seus microfones, se quiserem, sabendo que nós estamos a gravar precisamente toda esta apresentação. E portanto, se não concordarem com a gravação, apenas basta tirarem a imagem. Pronto, eu acho que passaria a palavra à Alice para apresentarmos este webinar. Eu acho que está muito interessante e acho que toda a gente vai gostar, e portanto a ideia é que haja aqui uma participação ativa dos presentes e das pessoas que estão a ouvir e a participar no webinar. Portanto, desejo-vos uns bons 40 minutos que aí vêm e ficaremos então à espera das vossas perguntas. Eu agora vou desligar a minha câmara e o meu som e passo a palavra à Alice Jesus. Obrigada. Ok, obrigada, professora. Então, boa tarde a todos. Quero desde já também agradecer a vossa presença. Acho que a professora Ana Rito já introduziu e já referiu bem como é que vai decorrer este webinar. Em primeiro lugar, gostava só de contextualizar a escolha deste tema da alimentação eco-friendly, uma vez que, para além de ser um tema que está bastante em voga atualmente, este padrão alimentar também traz muitas vantagens, não só para o planeta, mas também a nível de benefícios de saúde. E acho que se enquadra muito bem no padrão alimentar mediterrâneo, e nós aqui em Portugal, como apresentando características e fazendo parte desse padrão alimentar, acho que faz todo o sentido englobar a alimentação eco-friendly neste padrão. E então, em primeiro lugar, gostava... não sei. Será que isto não dá para passar? Problemas técnicos? Ok, pronto, já consegui, desculpem. Gostava de vos apresentar este gráfico sobre a população mundial e gostava que olhassem disto para uma perspectiva diferente, ou seja, desde 1950 que a taxa anual de crescimento tem vindo a diminuir, ou seja, nascemos menos. No entanto, temos cada vez uma melhor qualidade de vida e, portanto, vivemos durante mais tempo, o que faz com que haja um aumento da população. E as projeções da Organização das Nações Unidas para 2100 são que nós sejamos cerca de 11,2 bilhões, e isso já é muita gente para o planeta e ultrapassa os limites da capacidade da Terra. E, portanto, para que tenhamos um sistema alimentar sustentável, temos que nos basear em 3 pilares. São eles ambiental, social e económico, ou seja, a nível ambiental temos que garantir que tenhamos um impacto positivo ou pelo menos neutro. A nível social, queremos garantir o acesso, queremos garantir uma saúde pública e queremos garantir o acesso a alimentos suficientes, que sejam seguros e de qualidade nutricional para toda a gente. E depois, por isso mesmo, a nível económico, queremos que esse acesso também traga um retorno económico e que promova um comércio justo. E, portanto, se nós associarmos o fator ambiental ao fator económico, precisamos de ter uma produção de alimentos e uma distribuição de alimentos que seja inovadora. Associarmos o fator social e económico, queremos garantir a acessibilidade a toda a gente, e ao associar o fator ambiental e social, queremos garantir uma alimentação que seja saudável e sustentável. Então, de acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, eles definem uma alimentação sustentável como uma alimentação que seja de baixo impacto económico
e que contribua para a segurança nutricional e de saúde, não só da nossa geração, mas também das gerações futuras. E é isso que nós também temos que pensar, porque muitas das vezes o que acontece é que pensamos só na nossa geração. Definem também uma alimentação sustentável como uma alimentação que seja protetora e que respeite a biodiversidade e os ecossistemas, que seja culturalmente aceite, ou seja, à partida mesmo que haja uma alimentação planetária, ela deve ser baseada de acordo com a cultura e com as tradições, que seja acessível, que seja economicamente justa e que toda a gente consiga ter, que seja nutricionalmente adequada e saudável e que ao mesmo tempo consiga otimizar os recursos não só naturais, mas também humanos. E então, de acordo com este esquema da IT, que é uma comissão para a alimentação saudável e sustentável, podemos ver que está dividida em 4 partes e aqui a laranja é a parte referente aos limites da capacidade da Terra, ou seja, numa hipotética situação de lose-lose, o que aconteceria era, teríamos uma alimentação não saudável e não sustentável, win-lose saudável mas não sustentável e inversamente para lose-win, portanto aquilo que nós queremos garantir é um win-win, ou seja, saudável e sustentável para toda a gente. Então, que tipo de ações ou que estratégias é que nós podemos para intervir para ter este sistema? Em primeiro lugar, a mudança de hábitos alimentares, a redução de perdas e desperdício alimentar e a melhoria das práticas de produção. E nós hoje vamos nos focar aqui na mudança dos hábitos e na redução do desperdício. As práticas é um assunto bastante extenso, fica para outra altura. Então, em primeiro lugar, o que é que nós podemos fazer para mudar em termos de hábitos alimentares? Consumir mais fruta e hortícolas, escolher cereais integrais ao invés de cereais refinados, por exemplo, preferir a aveia, as massas, o arroz integral, consumir porções mais pequenas, até porque nós não temos muita noção, mas em termos de proteína e hidratos de carbono consumimos um bocadinho acima daquilo que é recomendado. Substituir as gorduras saturadas por insaturadas, ou seja, ao invés dos queijos mais gordos e das manteigas, privilegiar o azeite como fonte de gordura principal e também o consumo de frutos secos e depois limitar o consumo de açúcar, gordura e de sal, que normalmente é uma tríade que anda sempre junta nos produtos processados e ultraprocessados, ou não só, podem vir exclusivamente sozinhos, de referir nos produtos de charcutaria, nas pizzas, hambúrgueres, refrigerantes, doces, por aí adiante. E todas estas mudanças refletem também os princípios de um padrão alimentar mediterrâneo. Então, segundo a IT, essa comissão para uma alimentação saudável e sustentável, num dia alimentar nós devemos ter principalmente uma base vegetal e depois incluir os cereais integrais e aqui as proteínas de origem vegetal, como é o caso das leguminosas, dos frutos secos, das sementes, mas já vamos falar mais sobre essa parte. Preferir gorduras insaturadas e depois em porções mais pequenas os laticínios e a proteína de origem animal e em porções ainda mais pequenas as carnes vermelhas, como é o caso da vaca, do cordeiro e do porco. E pegando aqui nessa parte da carne, em 2015 a OMS classificou as carnes processadas, portanto tudo o que seja salsichas, bacon, presunto, foram classificadas como carcinogénicos para os humanos, ou seja, um consumo de 50 gramas por dia aumentará o risco de cancro coloretal em 18%. Depois, no grupo 2A, ou seja, provavelmente cancerígenos, encontram-se as carnes vermelhas, ou seja, um consumo de 100 gramas aumentaria o risco em 17%. Em Portugal, e este gráfico faz referência às recomendações da IT para o consumo de carnes vermelhas, que neste caso são 14 gramas por dia. Se nós virmos a média geral da população portuguesa, estamos quase nas 90 gramas, o que é um valor muito acima do recomendado. Isso verifica-se em todas as faixas etárias,
principalmente nos adultos e nos adolescentes. Se formos observar o consumo de carne, e agora falando de todos os tipos de carne, em Portugal, podemos observar que desde 1980 até o ano 2018 tem vindo a haver um aumento progressivo do consumo, e o que nós queremos atualmente é que este padrão se inverta e os valores comecem a decrescer, como é óbvio que não só em Portugal. E dentro da carne devemos ter em conta o impacto ambiental que esta provoca, ou seja, em termos de necessidades de água em litro, podemos ver que a vaca, este animal ruminante, também por ser ruminante e em termos de níveis de metano, é aquele que precisa de maior quantidade de água para a sua produção e também aqueles que emitem maior quantidade de gases com efeito de estufa. E só depois temos as oleaginosas e aqui o porco e as carnes brancas, e lá no fundo temos as leguminosas, que são uma fonte de proteína de origem vegetal e que do ponto de vista nutricional são muito interessantes. E comparando aqui um bocadinho as várias fontes de proteína que nós podemos ter para além da carne e do peixe, podemos observar que em termos de gramas o valor das proteínas encontra-se um bocadinho abaixo, relativamente, menos de metade aliás, relativamente à carne e ao peixe, mas por outro lado também temos aqui uma quantidade de fibra muito significativa, aliás todas elas são fonte de fibra, e depois também aqui dos hidratos de carbono, mas com isto eu quero vos transmitir que no final de contas devemos ter em consideração aquilo que ao final do dia conseguimos consumir, ou seja, não só por estas fontes, mas também, por exemplo, outras fontes de proteína de origem vegetal, como é o caso aqui das leguminosas, feijão, grão, as lentilhas, e depois também os derivados, como é o tofu ou o tempê, que são derivados da soja. Temos aqui os cereais, como é o caso da aveia, o arroz, o milê ou o milho, e depois temos os pseudocereais, que não são considerados cereais, comportam-se de forma semelhante por terem características parecidas. E depois temos os derivados, o pão, as massas e o seitan, que é um derivado da farinha de trigo. Temos também os frutos secos, portanto avelãs, amêndoas, amendoins, cajus, nozes, e depois temos alguns exemplos de sementes, as sementes de sésamo, as sementes de abóbora, de girassol, as sementes de linhaça, por aí adiante. Mas convém referir que estes alimentos de origem vegetal, a nível proteico, não têm um valor de proteína completo, ou seja, têm alguns aminoácidos limitantes. Por exemplo, os cereais e pseudocereais e os frutos secos apresentam a lisina como aminoácido limitante e as leguminosas a metionina. O que se recomenda é que haja uma combinação dos cereais com as leguminosas de forma a podermos ter uma proteína de alto valor biológico e que se identifique à proteína da carne, do peixe e do ovo. Essa combinação não tem necessariamente que ocorrer numa mesma refeição, desde que seja ao longo do dia e que consigamos variar no tipo de alimentos, pode ser assim, excepto nas crianças. Em relação à digestibilidade, estes alimentos de origem vegetal são mais difíceis de digerir, isto porque eles têm uma parede celular e para além disso também têm outros fatores antinutricionais que faz com que faz com que outros nutrientes não sejam tão bem absorvidos. E então o que é que nós podemos fazer para melhorar essa digestibilidade? Podemos colocar esses alimentos a demolhar, ou seja, o feijão e o grão devem ser demolhados durante 24 horas, as lentilhas durante 8 a 12 horas e o arroz integral também pode ser demolhado, bastam apenas 2 horas e tem a particularidade de faz com que o seu processo de cozedura seja menos demorado e com que esse arroz também fique menos rijo. Uma das dicas para que o processo de demolha seja mais eficaz é, por exemplo, colocar uma tira de alga kombu no processo da demolha,
não só durante esta parte, mas depois também no processo de cozedura, porque ajuda a melhorar a digestibilidade depois. Esqueci-me de referir, mas quando falei nos grãos, no feijão e no grão de bico, que devem ser demolhados 24 horas, essa água pode ser mudada 2 vezes e a água deve ser descartada, ou seja, porque contém esses tais fatores antinutricionais. Para além disso, também podemos germinar os grãos, ou seja, na continuação do processo de demolha, eles depois são transferidos para um frasco e são tapados e podem ser consumidos crus, por exemplo, em saladas. Ou seja, aqui o que nós queremos é imitar o processo que acontece no ambiente, ou seja, a semente na terra. Outro processo que nós podemos fazer para melhorar essa digestibilidade é cozer estes alimentos numa panela de pressão. E então, dentro das ações que podemos ter e dentro da mudança de hábitos alimentares, temos a parte da planificação e do armazenamento. Quais é que são as vantagens da planificação? É que para além de não termos de estar todos os dias a pensar o que é que vamos lanchar ou o que é que vamos fazer para jantar, conseguimos criar uma rotina, e ao criarmos uma rotina evitamos as refeições fora de casa e, portanto, acabamos sempre por ter uma alimentação mais variada, mais saudável, até porque sabemos o que é que ela contém. E, portanto, acabamos sempre por poupar dinheiro. E, para além disso, a planificação também nos ajuda a pensar na forma como usamos as sobras para evitar o desperdício alimentar e, portanto, logo aí também acabamos sempre por poupar. Mostrando aqui 2 escolhas alimentares diferentes, e esta sendo a primeira, temos aqui uma escolha não planeada, ou seja, um pequeno almoço que pode eventualmente até ser tomado fora de casa e que tem aqui um valor que foi calculado por uma média e foi calculado em comparação por quilo, porque é a única forma equitativa que nós temos de comparar os alimentos. E então temos aí aos lanches folhados e depois nas refeições principais, como podem reparar e que a maioria da grande população faz, é que a carne tem de ocupar grande parte do prato e depois os acompanhamentos podem ser arroz ou batatas fritas de pacote e geralmente o tipo de hortícolas que é encontrado aqui é alface ou tomate. E temos aqui um valor de 6,27. Ao comparar com uma refeição planeada, com refeições planeadas, portanto isto é para um dia para uma pessoa, não referi, desculpem, temos aqui um pequeno almoço com papas de aveia e fruta, os lanches também com fruta e uma sandes com queijo fresco e as refeições maiores são compostas por sopa e um prato, portanto temos até aqui ao almoço uma proteína de origem vegetal. E temos um valor de 5,44, portanto realmente temos aqui uma escolha mais barata, mais saudável, é uma diferença de 83 cêntimos por dia, mas que ao final do mês são 25 euros e se estivermos a falar de uma família que tenha 4 elementos, são 100 euros. Que já faz uma diferença notória. Quando fazemos a planificação, e é importante referir que a planificação também importa fazermos um inventário à nossa despensa, quando fazemos esse inventário e quando fazemos as compras no supermercado temos de ter em conta 2 tipos de datas de validade diferentes. Consumir de preferência antes de e consumir até. Ou seja, consumir de preferência antes de é uma data até à qual o alimento conserva todas as suas propriedades, no caso de nós o conservarmos nas suas condições apropriadas. E consumir até é uma data a partir da qual o alimento já não pode ser consumido. Ou seja, em termos de segurança alimentar, podemos dizer que a partir daí as propriedades nutricionais já não estão garantidas. O que acontece muitas vezes é que nós confundimos as 2 datas e acabamos por desperdiçar alimentos que ainda poderiam ser consumidos e manterem as suas propriedades normais. Como eu referi há pouco do inventário sobre a despensa, nós devemos ter uma despensa que seja funcional, ou seja,
não precisamos ter uma despensa cheia para ter todos os alimentos que precisamos. Também não precisamos de comprar todos os alimentos que encontramos em promoção porque pensamos que irão fazer falta, quando na realidade acabamos depois por não os usar. E os alimentos devem estar separados por categorias para que depois seja mais fácil quando nós precisemos ir buscá-los. Algumas dicas também de armazenamento, portanto, após as compras devemos evitar deixar os alimentos muito tempo no carro ou no transporte, a não ser que previamente nos preparemos com um saco térmico. E quando chegamos a casa, a primeira coisa que temos que guardar são os produtos congelados e refrigerados, tal como também esses produtos devem ser a última coisa que colocamos no carrinho no supermercado. Devemos também ter em consideração o modo de conservação que está indicado nas embalagens. Por exemplo, é muito comum as sementes, os óleos e os frutos secos não devem estar expostos à luz e, portanto, porque se os tiverem vão oxidar mais depressa. E os alimentos embalados, depois de abertos, devem ficar bem fechados e bem acondicionados. Podemos usar uma mola ou podem ser transferidos para outras embalagens essas que devem ser de vidro e que são a melhor opção para conservar alimentos, primeiro porque não há mitigação de tóxicos para o próprio alimento e depois porque as embalagens de vidro também têm uma reserva energética maior. Em relação à organização no frigorífico, a primeira coisa que devemos ter em conta é a temperatura, que tem de estar entre o 0 e no máximo os 5 graus. Nas prateleiras de cima devemos colocar os restos das refeições, nas prateleiras intermédias a carne, o peixe, os ovos e só no fim, nas gavetas, os hortícolas que já devem ir previamente lavados para diminuir as bactérias e a fruta, e devem estar separados, uma vez que existem algumas frutas, como é o caso da maçã e do pêssego, por exemplo, que eles produzem uma substância para o seu próprio amadurecimento e que depois em contacto com os outros alimentos fazem com que eles se degradem mais rapidamente. Há uma regra que deve estar em consideração aqui relativa ao frigorífico, que é o FIFO, ou seja, First In, First Out. Tudo o que colocamos em primeiro lugar devem ser as coisas a sair também em primeiro lugar. Relativamente ao congelador, portanto aqui a temperatura já é mais uniforme, devemos ter em consideração algumas coisas, por exemplo, se nós formos congelar sopa ou outros líquidos, não encher as caixas até ao fim, porque há aumento do volume e depois pode extravasar. Por exemplo, quando fazemos hambúrgueres ou almôndegas, eles devem ser colocados num tabuleiro para congelarem uniformemente e só depois então é que podem ser juntos. Cada vez que nós retiramos um alimento do congelador não deve voltar a ser congelado outra vez e existem duas formas de descongelar os alimentos, ou de uma forma rápida ou de uma forma lenta. Se nós quisermos de uma forma lenta, basta colocá-los no frigorífico e depois quando precisarmos usamos. Se precisarmos que seja uma forma mais rápida, temos duas opções, ou usamos o micro-ondas ou então colocamos ao lume. Portanto, o que nós não queremos é deixar os alimentos em cima das bancadas. Outra das dicas para congelar hortícolas é primeiro escaldá-los antes de serem congelados. Isto faz com que haja enzimas que sejam inativadas e os hortícolas assim não se vão degradar tão rapidamente. Algumas dicas para poupança. Portanto, sempre que nós tivermos mais tempo, devemos cozinhar em maiores quantidades e depois dividir pelos tupperwares e sempre que possível colocarmos a data do dia de congelação. Devemos planear com antecedência não só as nossas refeições, mas também a forma como vamos aproveitar as sobras. E se aquecermos a água numa chaleira quando vamos cozer ou estufar um alimento, vai nos permitir poupar energia. Para além de que também nos vai permitir poupar energia se nós taparmos o tacho enquanto cozinhamos e se desligarmos uns minutos antes do final da confecção. Igualmente, a escolha dos tachos de um tamanho adequado, bem como os bicos do fogão, também nos vão fazer poupar mais energia. E sempre que possível preferir produtos a granel, mas
principalmente e mais importante, alimentos que sejam locais e da época. E então, passando aqui para a parte da redução do desperdício alimentar, temos de ter em conta todo o percurso pelo qual o alimento passa, ou seja, ele é produzido, depois é transportado e depois aqui também depende do tempo do transporte, é armazenado e então depois distribuído para as lojas e só no final é que chega às nossas casas. E é aqui que nós, enquanto intervenientes, podemos ter um papel mais ativo. E o que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, a importância dos talos, dos caules e das folhas e usá-los para fazermos um caldo, por exemplo, que pode ser usado para fazer uma sopa ou noutra preparação que nós queiramos. A casca da banana pode parecer um pouco inútil, mas dá para fazer vários tipos de bolos. Eu depois vou deixar algumas receitas no e-book que vamos oferecer. As cascas da batata também podem ser utilizadas como, por exemplo, um snack, se forem temperadas com algumas especiarias e no forno. A casca do ananás, que normalmente é uma das coisas que mais se desperdiça, nós podemos aproveitá-la para fazer um sumo e aproveitamos também a sua fibra. O alho francês é talvez dos alimentos que eu acho que nós desperdiçamos mais, porque normalmente ele é cortado aqui pelo meio e esta parte da rama não é utilizada e pode ser perfeitamente utilizada, por exemplo, aqui nos caldos ou mesmo nas preparações que vamos fazer com esta parte. Em relação ao abacate, para além de nós podermos usar a semente do abacate para fazer uma nova produção, a casca do abacate não deve ser utilizada porque contém um fator antinutricional, tal como a casca da manga, que pode provocar sensibilidade a algumas pessoas. E, por exemplo, a folha da beterraba, que eventualmente só deve ser usada caso seja cozida, também devido a esses fatores antinutricionais. Outra coisa que podemos fazer face ao combate ao desperdício alimentar é compostagem, e neste caso compostagem ao ar livre. O que é que nós podemos colocar? Tudo o que seja rico em azoto, folhas verdes, vegetais, restos de plantas, hortaliças, cascas de ovo, pão, flores. O que é que não podemos colocar? Restos de comida, como é o exemplo da carne, dos ossos ou do peixe, tudo o que seja carvão e cinzas, ou restos de plantas tratados com produtos químicos, isto é uma compostagem ao ar livre e, portanto, vai atrair insetos e vai criar um odor desagradável também. Para terminar, e fazendo aqui um paralelismo da alimentação eco-friendly com o padrão alimentar mediterrâneo, que foi considerado património imaterial pela Unesco, porque para além de privilegiar o consumo de fruta fresca, de leguminosas, um consumo moderado de laticínios, um consumo reduzido na quantidade e na frequência de carnes vermelhas e estar também associado ao consumo não só à produção local e também ao consumo desses produtos frescos e da época. Portanto, podemos dizer que é um padrão alimentar que é favorável não só em termos de saúde, mas também económicos e ambientais, que ao fim e ao cabo são os três pilares que nós falámos no início e que queremos que um sistema alimentar saudável e sustentável se baseie. Pronto. Obrigada a todos pela vossa atenção. Eu não sei se têm perguntas, porque eu não consigo ver. Alice, eu fui respondendo a algumas perguntas que foram escritas, mas se alguém quiser fazer alguma intervenção adicional. Eu não consigo é pôr. Ok. Como é que eu posso. Se calhar vou interromper. Ok, pronto.
Basicamente surgiram aqui algumas curiosidades relativamente à alga kombu, que eu tentei ir esclarecendo, por causa do seu efeito na questão da digestibilidade das leguminosas. Penso que agora surgiu aqui outra questão. Existem locais de compostagem que possam ser utilizados por todos? Sabes se existe, Alice? É assim, isso só mesmo a nível comunitário. Que eu saiba, pelo menos na região onde eu vivo, que é no Alentejo, não conheço nenhum. Mas não sei se em termos de, ou mesmo hortas comunitárias, pelas regiões até possa haver algum, mas não, acho que não ouvi falar de locais de compostagem que possam ser utilizados por todos. Como é óbvio que isto para pessoas que tenham, que vivam em apartamentos pode ser sempre complicado, a não ser que queiram ocupar algum espaço da sua varanda, mas em casa... É um conceito interessante, tal Sim, como sim. as hortas comunitárias, ter aqui uma possibilidade de compostagem comunitária. Exato. Por acaso é algo que podemos também investigar e tentar comunicar melhor sobre isso. Eu queria só, já agora aproveitar para dizer que estamos satisfeitíssimos com tanta participação e, portanto, termos 50 participantes é de facto muito bom, mas ao mesmo tempo dizer-vos que é algo que temos vindo a realizar no SEIDS, é tentar que os webinars sejam, de alguma forma, bastante esclarecedores e, nesse sentido, eu quero dizer a todos os presentes, se considerarem interessante terem um certificado de participação neste webinar, que nós naturalmente podemos emitir esse certificado, será para nós honroso até podermos ser, porque é o nosso primeiro webinar e portanto nós temos interesse em promover e divulgar estes webinars e que estes webinars sejam momentos de interação com todos os participantes, mas ao mesmo tempo que sejam muito informativos e esclarecedores. Não sei se têm essa percepção, mas eu acho que tem havido, mesmo até por organismos internacionais, várias sessões de webinars que abordam as questões, mas que não têm este sentido prático. E, portanto, este sentido prático é muito característico de todos os nossos projetos e daquilo que caracteriza o SEIDS, nós temos projetos em curso, portanto gostamos de dar este sentido prático, de trazer algo de novo e algo que na verdade está suportado e com evidência científica, mas ao mesmo tempo que tenha toda esta parte prática para quem nos está a ouvir. Eu sei que há muitos pais que estão aqui, há professores e há naturalmente nutricionistas e outros colaboradores e outros profissionais de outras áreas e portanto digamos, uma participação muito multidisciplinar e nós agradecemos bastante. Por isso, se quiserem não ter que estar a escrever as perguntas e aparecerem com câmara e pergunta, só agradecia que nesse sentido pusessem a mãozinha no ar, que há aqui uma partezinha onde podem pôr a mão no ar, ou então basta porem assim para nós podermos ver, têm interesse em fazer perguntas e participar. Para já, só parabéns. Obrigada. Vi aqui algumas partilhas de pessoas que sabem de onde é que acontece a compostagem comunitária, pelos vistos na Maia, há um projeto, e depois penso que há outras coisas a surgir. Estamos aqui a ler. Mas foi esclarecedor, Alice, por isso é que ninguém tem questões. Boa. Muito bem, portanto gostaria de saber se há mais questões, está aberta, se não, mais uma vez dizer-vos que nós emitiremos para quem nos pedir, portanto basta utilizarem o nosso e-mail, o e-mail que receberam esta comunicação e esta informação sobre este webinar e pedir-nos para que nós imitemos os certificados. Dizem que também há uma app que se chama Share Waste, onde podemos ver quem recebe os resíduos orgânicos e quem os doa. Muito bem, da Raquel. Não sei, há alguém que queira, que tenha mais alguma informação ou participação? Como digo, podem aparecer, ligar as câmaras, gostamos sempre de ver
Temos aqui uma questão da Rita Pereira. Há alimentos com fibra, no entanto, a nível intestinal há pessoas que não se dão bem. Claro, sim. A nível intestinal há sempre variabilidade entre pessoas e mesmo dentro de patologias intestinais há pessoas que têm sensibilidades diferentes a alimentos diferentes. Portanto, no caso de haver patologia ou desconforto intestinal, aí o melhor, claro, é consultar um nutricionista para serem acompanhados e melhor acompanhados, não é? No fundo, estas dicas, não é, que a Alice falou são guidelines gerais para a população que, de uma forma geral, se sente bem. Depois há esses truques, não é? Como pôr a alga kombu no momento de molho das leguminosas ou na cozedura, melhora um bocadinho a digestibilidade, mas há patologias que ultrapassam um bocadinho estas dicas. Depois temos aqui Viana do Castelo tem ecopontos, exatamente. Aqui mais uns parabéns para a Alice. Logo, as leguminosas não são adequadas. Depende, lá está. Se nós cozinharmos e controlarmos o processo e fazermos aqui estas manipulações e estes truques, pode, sem dúvida, melhorar muito o conforto com o consumo de leguminosas. Aí pode ser muito melhor do que as enlatadas, não é? Relativamente a quem tem desconforto intestinal. O e-book, sim, vai ser enviado por e-mail ainda esta semana. Pronto, depois, se tiverem também necessidade do certificado, como a professora Ana Rita disse, podem solicitar, ou se tiverem alguma dúvida adicional sobre o nosso trabalho, também podem usar o e-mail. E creio que disponibilizaremos também o webinar no nosso site do SAGES, junto a todos os outros materiais que vocês podem verificar nos outros projetos. Só parabéns, Alice. Confessar que isto é um projeto dentro do projeto do estágio à Ordem dos Nutricionistas, da Alice Dias, e portanto está de parabéns, e acho que nós, enfim, às vezes exigimos um bocadinho demais, mas é só para quem consegue. E acho que a Alice conseguiu muito bem. Alice, temos outra questão, não sei se queres também dar a tua opinião. Visto que as oleaginosas têm uma elevada pegada hídrica, o ideal seria não consumir todos os dias, correto? Bom, aqui a questão que implica é não só a pegada hídrica, mas também a emissão de gases com efeito de estufa. E o que é certo é que nós não consumimos as mesmas quantidades de oleaginosas que consumimos, por exemplo, de carne ou de laticínios. Uhum. E portanto o consumo... Sim, mesmo em termos de gramas é muito inferior, não é? Sim. Gramas. E portanto um consumo adequado seria nas 30 gramas, mas acho que não há uma relação direta propriamente entre o facto de comer todos os dias e esse impacto. Ou se for uma quantidade realmente também excessiva, Sim, e também, sim. obviamente, que vai pesar um bocadinho em termos calóricos, porque não nos podemos esquecer que as oleaginosas, apesar de ter uma constituição interessante, também são muito calóricas, portanto também se calhar se abusássemos em termos de quantidade era mau para os dois lados, não é? Exato. Temos aqui... Sim. Diz Alice, diz. Não, era em relação à pergunta da Rita Pereira. Acho que não há uma resposta concreta para o que deve ser um pequeno almoço ideal. Acho que isso deve ser individual e acho que deve ser adaptado a cada um. Como viram, eu pelo menos dei o exemplo daquela escolha alimentar em que no pequeno almoço temos as papas de aveia com fruta. Portanto, à partida, que seja composto por cereais, por fruta e por um laticínio, a partir daí estaria completo, mas isso depois deve ser adequado conforme cada pessoa, não só as preferências, mas também as suas características nutricionais mais adequadas. Há pessoas que não se dão bem, novamente aqui a questão intestinal com os laticínios, mas há sempre outras formas de incluir proteína ao pequeno almoço. Portanto, idealmente deve ter um bocadinho destes dos nutrientes, hidratos de carbono, proteínas e depois também algumas vitaminas e minerais que poderão idealmente vir da fruta. Portanto, e também é esse trabalho que fazemos
em meio escolar, Exato. no âmbito do pequeno almoço, é isso que apregoamos e tentamos transmitir às crianças para que elas levem essa informação até casa, não é? De um pequeno almoço completo, que não seja apenas uma fruta, ou apenas umas bolachas, ou apenas um pão, que tenha, portanto, esta composição ideal. E para quem não é de nutrição, dizer que nós não somos fãs de pequenos almoços aborrecidos, daqueles que não têm piada nenhuma, que são sempre a mesma coisa. Eu acho que quanto mais variados, melhor. E tudo é possível, portanto, aquela coisa dos miúdos dizerem eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, também ouço coisas muito giras que o Munci tem feito na questão da neofobia, para miúdos mais pequeninos, que eu aconselho a ver também, e a seguirem o Instagram do Munci, porque tem muita coisa informativa, mas é isto, pequeno almoço não tem que ser uma coisa aborrecida e, portanto, quando alguns pais dizem mas os meus filhos não são muito fãs de pequeno almoço, não gostam muito de tomar o pequeno almoço porque é sempre a mesma coisa, não tem que ser sempre a mesma coisa, nós temos que experimentar e sermos criativos nessa matéria e é por isso que existem os nutricionistas, para darem muitas ideias e, portanto, para os pais que ainda não seguem o Instagram do Munci, podem seguir, que ideias não faltam dos nossos nutricionistas e de todos aqueles que muitas vezes colaboram connosco e, portanto, dão ideias, fazem receitas e têm muita criatividade na questão do pequeno almoço. Parece que não há mais dúvidas. Portanto, já estamos aqui a superar os 40 minutos, portanto. Muito bem. Muito bem, eu acho que acho que posso encerrar, não sei se Alice quererás dizer como é que, se achaste que foi interessante esta participação da tua parte neste webinar, acredito que sim. Sim, sim, de todo, até porque quando fiz a inscrição também não estava à espera que tivesse tanta adesão. Pronto, não participaram todas as pessoas, mas de qualquer das formas já cheguei a um bom número de pessoas e acho que é sempre importante passar esta mensagem e acho que foi não só teórica, mas também a nível muito prático e que as pessoas podem usar no dia a dia e portanto só tenho a agradecer a todos aqueles que participaram. Muito bem. Joana? Algumas Obrigada, palavras? Alice. Não, dizer também que este webinar surgiu de um desafio do nosso parceiro, que é a Câmara Municipal de Cascais, onde nós estamos a implementar o programa Munci em 11 escolas e pela situação em que estamos a viver, claro, logicamente foi cancelado, então nós propusemos fazer algo que pudesse também chegar aos encarregados de educação sobre esta temática e chegar também à comunidade em geral, pelo que depois alargamos também nas nossas redes sociais, portanto foi uma iniciativa e um desafio desse lado, portanto nós tínhamos algumas atividades propostas e que agora estamos numa vertente online, portanto dizer que este webinar surgiu dessa parceria. Muito bem, acho que em termos de parceiros, a Câmara Municipal de Cascais tem sido de facto um parceiro único na questão desta partilha de quem deste lado percebe mais nutrição e quer comunicar nutrição para a comunidade e o potencial que o município de Cascais tem de estar também muito próximo da sua comunidade e, portanto, no fundo, termos aqui esta dança entre estes dois parceiros que com um interesse comum, que é naturalmente dirigir toda esta comunicação e, no fundo, aumentarmos a literacia em saúde de toda a comunidade e, portanto, acho que resulta muito bem. Muito bem, então, assim sendo, Temos aqui uma filha a ver-nos, acho que é uma criança participante do Munci que conseguiu ver-nos, não sei se ela se lembra de nós, mas ela, a mãe, acho eu, ou a encarregada de educação, diz que a filha ficou muito contente de nos ver, portanto também uma oportunidade para nos voltar a ver as nutricionistas que eles viram, não é? E certamente se lembram. Lembra-se, sim. Muito bem, ainda bem, porque é exatamente o nosso trabalho, é educarmos as crianças, para as crianças trazerem a mensagem para os pais. E nós temos um enfoque, temos muitos anos de experiência em trabalho a nível de escola, temos mais de 12 anos de experiência em trabalho escolar e, portanto,
percebemos claramente que o foco tem que ser as crianças, e as crianças são de facto nestas idades, nas idades do primeiro ciclo, dos 6 aos 10, já são muito autónomas nesse sentido para chegarem a casa e trazerem uma série de mensagens. Elas passarem a ter comportamentos mais saudáveis e pedirem aos pais para o fazerem também. Muito bem, assim sendo, mais uma vez agradeço a presença de todos, foi muito interessante, nós certamente que vamos repetir e teremos outras oportunidades e outros temas, uma vez que são do interesse de todos, e dizer-vos que o SEIDS e o MUNCI estarão sempre disponíveis para qualquer dúvida e, portanto, utilizem os nossos canais para chegarem até nós e participem. Porque nutrição e saúde comunitária é isto mesmo, é uma partilha entre várias disciplinas e várias pessoas, naturalmente. Muito bem, muito obrigada a todos e até breve. Obrigada.